O próximo é o 325, núcleo de segunda instância, relatório semestral de janeiro a julho de 2014. O conselheiro, o relator é o Bruno Miragaia, não sei se ele deixou o voto. Ele deixou? Deixou algum processo? Não. Está aqui, está aqui o processo. Então, eu vou passar a palavra para a conselheira Cátia, que vai fazer a leitura do voto do conselheiro Bruno Miragaia. Processo 325 de 2014, trata-se do relatório semestral de atividades do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores do período de janeiro a julho de 2014. Trata-se de relatório semestral de atividades do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores referente ao primeiro semestre de 2014. O artigo 52 da Lei 988, de 9 de janeiro de 2006, prevê que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo contará com núcleos especializados, de natureza permanente, que atuarão prestando suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição. Já o artigo 53 elenca as atribuições dos núcleos especializados em verbas. Aí ele descreve os 7 incisos do artigo 53. Eu vou me permitir não fazer a leitura do texto da lei. Com lastro dado pelo artigo 31, inciso 3º da Lei Complementar 988 de 2006, a deliberação do Conselho Superior número 38, de 4 de maio de 2007, estabeleceu as normas gerais para os regimentos internos dos núcleos especializados da Defensoria Pública, dentre outras providências. Compilar e remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos defensores públicos, propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela de interesses individuais, coletivos e difusos e acompanhá-las, agindo isolada ou conjuntamente com os defensores públicos, sem prejuízo da atuação do defensor natural. Inciso 3º, realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o intercâmbio permanente entre os órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas. Inciso 4º, realizar e estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, bem como representar a instituição perante os conselhos e demais órgãos colegiados por qualquer de seus membros, mediante a designação do Defensor Público Geral do Estado. Inciso 5º, prestar assessoria aos órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado. Inciso 6º, coordenar o acionamento de cortes internacionais. Inciso 7º, contribuir para a definição de ações voltadas à implementação do plano anual de atuação da Defensoria Pública naquilo que disser respeito às respectivas áreas de especialidade. Inciso 8º, informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por intermédio dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais, nas respectivas áreas de especialidade, em coordenação com a Assessoria de Comunicação Social e a Escola Superior da Defensoria Pública. 9º, estabelecer permanente articulação com núcleos especializados afins de defensorias públicas de outros estados e da União para definição de estratégias comuns em assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências. 10º, contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem a erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais no âmbito de suas áreas de especialidade. 11º, apresentar e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa feitas à sua área de especialidade. Por fim, no 12º, fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento pleno das suas atribuições nas respectivas áreas de atuação. Assim é que, atendendo ao comando do artigo 18 da referida deliberação, que prevê, em seu inciso 4º, dentre as atribuições dos coordenadores dos núcleos especializados,
a elaboração e envio ao Conselho Superior semestralmente relatórios das atividades do núcleo, que é nesse sentido que a coordenadora do núcleo especializado de segunda instância trouxe a este colegiado informações pormenorizadas da atuação daquele órgão, esclarecendo os integrantes, membros e colaboradores, ela rolou todos, os seus serventuários com descrição da função de cada um deles, as informações disponibilizadas no portal e as decisões proferidas em segundo grau pelos tribunais superiores de relevância para a atuação dos defensores públicos, os intercâmbios em conjunto com a IDEP entre núcleo e os órgãos de execução da instituição, entidades públicas e privadas, ações civis públicas que contaram com acompanhamento do núcleo do Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça, compilação de dados referentes às intimações de julgamentos, pedidos de sustentação oral e os seus resultados e os peticionamentos eletrônicos realizados perante os tribunais superiores, reuniões realizadas com representantes do Poder Judiciário para tratamento de questões administrativas, reunião com coordenadores de outros núcleos especializados para diálogo sobre questões técnico-processuais. Verifica-se, à luz das diversas atividades executadas, que o núcleo em estudo empreende trabalho organizado que resulta na otimização da atuação da Defensoria Pública em segunda instância e perante os tribunais superiores. Em que pese a enorme quantidade de comunicações recebidas e ainda a estrutura humana tímida do núcleo, é certo que os procedimentos administrativos adotados permitiram a atuação regular e tempestiva da Defensoria Pública, inclusive alcançando um número considerável de decisões favoráveis em alguma medida para os hipossuficientes. Em suma, ante o preenchimento dos requisitos formais, voto pela aprovação do relatório e aguardo a apreciação dos demais membros deste egrégio Conselho Superior. Conselheiro Bruno Ricardo Miragaia Souza. Alguém quer fazer uso da palavra? Então, colocando em votação os termos do voto do relator Bruno, lido pela conselheira Kátia. Quem concorda, mantém-se como está. Aprovado por unanimidade. Acabaram os relatórios, acho que o Wanderão queria fazer uso da palavra. Bom, não, só queria pontuar, porque acho que é uma riqueza esses relatórios, né? A gente também fazer um comentário, acho que vale a pena a gente pensar até uma forma de como a gente avançar em olhar melhor esses relatórios, né? Eu fico pensando, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os relatores, eu acho que o relato foi muito preciso, deu para a gente perceber a riqueza de cada relatório, né? Mas eu fico pensando, não sei como, mas a primeira questão fico pensando, se tivesse um coordenador aqui, a gente podia até aprimorar mais, debater e trazer mais elementos, né, para a gente poder conversar, não no sentido de avaliar, mas no sentido de aprimorar o serviço, né? E a outra questão para mim, a questão da gente divulgar isso. Eu fico pensando como a sociedade civil poderia se empoderar desses relatórios, né? Talvez, como ele está, talvez é difícil, mas talvez não sei se a gente pensasse um mecanismo disso ter um resumo, ter uma apresentação talvez melhor por cada coordenador de núcleo, quando apresentasse. Então, é uma preocupação assim, que me saltou os olhos na leitura aqui, né? E primeiro pela riqueza, né, de material que tem, né, e a preocupação de como a gente levar isso para a sociedade civil. É uma preocupação aí que eu trago para a gente, não sei se tem procedência aí. Posso falar? É isso. Eu ia dizer a mesma coisa. Parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que até, eu já falei isso em outra ocasião, alguns anos atrás, né, mas é bem complicado aqui, né? Mas, porque há muito adiamento, né? Mas se houver um mecanismo aí bem preciso, ter ideia do dia em que vai ser aí
realmente aqui apreciado o relatório, porque tem que de vista essas coisas, mas se houver isso, pelo menos no início da leitura do voto, o que eu já tinha proposto antes é que se convidasse, né? Até porque eles têm afastamento, não seria o maior problema, né? Mas se convidasse ao coordenador ou ao auxiliar lá do núcleo para vir aqui e em 5, 10 minutos ele próprio resumir aquilo que é lido, assim, fica um pouco morno, né? Que ele próprio resumisse o que é que o núcleo fez, né, durante esse período todo de avaliação aí, de relato, né? Então ele poderia fazer isso e ao mesmo tempo, evidentemente, o voto já é publicado, mas ele também se encarregaria de tornar pública, de divulgar, especialmente aqui nos setores ligados à atividade do núcleo. Então, resumindo, acho também que podíamos convidar o coordenador ou auxiliar do núcleo para que no dia da leitura do voto ele tivesse aqui um tempo de 5 ou 10 minutos e para que ele próprio, de viva voz, resumisse isso, a atuação do núcleo. Posso? É a Cátia. Eu abri aqui o portal da Defensoria Pública, só que está na área restrita. Os relatórios, depois de aprovados, eles são inseridos nos links dos núcleos. E, de fato, é um material muito rico. Eu fiquei compulsando aqui depois da leitura, né, dos autos, os relatórios que são elaborados, que foram, neste caso aqui, elaborados pela coordenadora, com índices de aproveitamento das decisões dos tribunais superiores depois da apreciação dos recursos. Realmente são informações importantes e estimulam os colegas, os defensores, a recorrerem a esses tribunais em casos em que se teve sucesso apontado aqui pelo núcleo. Não sei, eles estão incluídos naquela proposta de deliberação dos processos virtuais? Os de núcleo? Eu acho que sim. Que é uma forma de compartilhamento, não só dos relatórios, como também de fazer a discussão, e aí vai ficar disponibilizado de alguma forma para todos. Cátia, eu ia falar justamente sobre isso aí. Segui a ordem aqui. Já é o Horácio. Eu ia falar justamente sobre isso. Só rápido. Concedo uma parte antes de eu começar a falar. É que nós discutimos isso no Conselho, né, da importância dos relatórios eles serem publicados, né, e ficarem de fácil acesso para quem não é da carreira, né, para a sociedade civil. E eu lembro que a gente chegou a discutir isso, da publicação de todos os relatórios semestrais no site da Defensoria, mas não na área restrita. Eu abri o site da Defensoria e vi núcleo por núcleo, salvo engano, eu não estou na área restrita, somente um núcleo eu consegui visualizar. Não estando na parte restrita, que é o núcleo de habitação e urbanismo. É o único que coloca os relatórios fora dessa área restrita. Eu acho que talvez seria interessante reforçar isso para os núcleos, para publicar esses relatórios, né, no site da Defensoria, mas não na área restrita. Até para reforçar o que o Pedro Avelar tinha colocado e o Alderon tinha falado, vou passar até minha experiência como coordenador de núcleo. Nos 3 primeiros relatórios semestrais que eu apresentei, eu vim ao conselho. Os 3 primeiros. Eu me recordo que no primeiro que eu vim, a relatora do meu processo era a Franciane. E o processo seria convertido em diligência e não foi porque eu estava presente e eu fiz os esclarecimentos no momento. Mas o que eu comecei a perceber a partir desse meu 3º relatório? Que eu vim 1, 2, 3 e o processo, embora estivesse na pauta, não entrava. E é óbvio que eu não ia ficar aqui a manhã inteira esperando para saber se ele ia, se ele não ia ser votado, embora estivesse na pauta. Ou seja, o Conselho sistematicamente começou a não conseguir votar os processos que estavam na pauta. E isso impossibilitou que eu, como coordenador de núcleo, viesse toda manhã aqui para saber se o meu processo ia entrar na pauta para que eu pudesse, de repente, trazer algum tipo de esclarecimento. Então, o que seria, e ainda que o relator, em muitos dos casos, me enviasse o voto, como era uma praxe do conselheiro Pedro Avelar,
ele falava assim: olha, Horácio, o seu voto está aqui, assim que colocar então em pauta eu vou ler. Eu já comparecia na sessão seguinte, mas isso não era garantia de que o processo entraria na pauta. Então isso gera um problema. Então seria interessante, de repente, que a gente pensasse como foi feito hoje, de repente uma sessão para a votação dos relatórios. Porque como os relatórios agora são feitos de forma organizada no mesmo tempo, porque quando eu era coordenador, os núcleos tinham prazos ainda diferentes. Eu tinha entrado em outubro, meu semestre não vencia no meio do ano, então cada núcleo tinha um prazo para a apresentação do seu relatório. Hoje não, todo núcleo tem seu prazo igual para a apresentação do relatório. Então, eles devem aportar conjuntamente. Então, acho que não é impossível a gente se organizar. Assim que todos os relatórios tiverem sido distribuídos, a gente estabeleceu um prazo entre os conselheiros para que a gente votasse. Até quando for a questão do voto virtual, essa sessão vai ser a sessão dos relatórios dos núcleos. Não há problema. Como a gente faz, de repente, estágio probatório, vamos votar aqui hoje isso, vamos votar, e isso ser comunicado, de repente, um dia antes para os coordenadores, para que eles estejam presentes e façam as suas considerações. Eu acredito que dessa forma fica um pouco mais simples, mais fácil, para que essa aproximação do conselho com os coordenadores torne-se real e efetiva. Porque senão acontecia isso que acontecia e a gente não conseguia levar à tona isso que acontecia e são rotinas diferentes, conselhos e uma coisa que a gente poderia adotar no dia da votação, e aí a questão é que ele entra no voto virtual, né? Teria até que pensar se... Não, mas ainda... quais serão votados? É que o interessado ele é comunicado na deliberação do voto virtual. Mas a deliberação ainda não foi votada. Não, vamos com calma. A proposta é essa. Mas ela está... Então, mas mesmo se for aprovada a virtual, acho que a gente pode pensar alguma forma parecida. Mas se continuar a votação dessa forma, o que a gente pode fazer é convidar, a Secretaria do Conselho convida o coordenador para participar desse dia da sessão, e aí necessariamente a gente inicia com uma inversão de pauta, em respeito à presença aqui do colega, a gente já inicia com essa votação e depois segue os outros, né? Acho que daí a gente poderia, até a Secretaria vai acompanhando e vai convidando, né? Não sei se daria para a gente fazer tudo na mesma sessão, talvez fique muito cansativo também, que nem quando a gente faz aqui a escolha dos coordenadores, né? São vários núcleos juntos, acaba ficando meio complicado, mas acho que talvez seja uma forma que a gente pode adotar mesmo. Sobre a divulgação dele na área, eu lembro que a gente discutiu isso no conselho, e eu não lembro, a gente ficou de consultar a CTI e a comunicação sobre a possibilidade de disponibilização do voto integral, que parece que havia uma possibilidade, capacidade técnica mesmo, de disponibilização, sem ser na área restrita, na área aberta, já que o voto é extenso, né? Mas a disponibilização do voto dele na íntegra, na parte aberta do site. Parece que havia limitação de espaço, não lembro como foi isso. Mas eu vou checar novamente essa informação. Não, relatório. Mas eu vou checar, não tem no OBS, tem espaço para colocar essa divulgação. A gente comunica daí todos os coordenadores de núcleo por meio da primeira sub aí, para que eles também disponibilizem na área aberta. Então, seguindo, a gente acabou a votação dos votos dos relatórios de núcleos, a gente, seguindo a inversão que a gente tinha aqui acordado, seria então agora o 114 de 2014. O interessado é o César Augusto Luiz Leonardo, assunto proposta de deliberação que concede afastamento, verbo de representação e impossibilita a nomeação de defensor público assessor aos conselheiros eleitos no âmbito do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A relatora, a conselheira Kátia, que já proferiu o voto. Houve aqui vista para o conselheiro Alexandre Orsi, que também já apresentou, e a segunda vista para a terceira subdefensoria, que está com a palavra. Bom, eu já havia encaminhado, mas a Sara acho que reencaminhou a todos estão, podemos prosseguir.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros. Trata-se de proposta de deliberação apresentada pelo excelentíssimo defensor público César Augusto Luiz Leonardo, visando: 1. Conceder, além do afastamento para os dias das sessões, mais 2 dias de afastamento aos conselheiros eleitos. 2. Conceder aos conselheiros eleitos verba de representação. 3. Possibilitar ao conselheiro eleito nomear um defensor público assessor com afastamento integral de suas funções ordinárias. E 4. Regulamentar a requisição de servidores para auxiliar os conselheiros eleitos. Justifica tal proposta na envergadura das funções exercidas pelos conselheiros, que são as mesmas tanto para os eleitos quanto para os natos. Assim, tendo em vista que os conselheiros natos possuem afastamento integral de suas atribuições ordinárias, recebem verba de representação e possuem defensor público, assessores e quadro administrativo próprio para auxiliá-los, considera como necessário que tais concessões sejam igualmente feitas aos conselheiros eleitos. Designada como relatora do feito, a então corregedora-geral e conselheira, excelentíssima defensora pública Márcia Regina Garuti, votou no sentido de: a. Indeferir o pedido de mais 2 dias de afastamento para os conselheiros eleitos, por entender que não haveria autorização legal para tanto. B. Indeferir a possibilidade de designação de defensor público assessor aos conselheiros eleitos, por entender que a Lei 988 apenas criou 5 cargos de defensor público assessor, pelo que não haveria autorização legal para a criação de novos cargos comissionados nesse sentido. C. Indeferir a concessão de verba de representação aos conselheiros eleitos na medida em que tal função já é remunerada por meio de gratificação pela especial dificuldade da atividade. E D. Converter o julgamento em diligência no que toca à designação de servidor para auxiliar os conselheiros eleitos, a fim de que a primeira subdefensoria se manifeste sobre a existência de quadro de servidores da Defensoria Pública para ficar encarregado das designações de auxílio aos conselheiros. Neste tópico, vale ressaltar que a douta relatora deixou expresso que entende que as designações de servidores previstos na lei e regulamentados pelo regimento interno do CSDP não são permanentes, mas sim são designações pontuais, que visam atender necessidades administrativas específicas dos conselheiros, sendo que a diligência pleiteada visa aferir a existência ou não de cargo administrativo apto a suportar esse tipo de designação, e não designações de servidores de cunho permanente para auxiliar cada um dos conselheiros eleitos. Após proferir tal voto, o excelentíssimo conselheiro Alexandre Orsi Neto pleiteou vista dos autos, apresentando voto no sentido de: a. Afastamento por mais 2 dias para os conselheiros eleitos. Pontuou a legalidade de tais afastamentos, indicando exemplos de outros afastamentos parciais não previstos expressamente em lei, mas que regularmente foram conferidos. De graça, presidente da Comissão de Prerrogativas, coordenadores regionais, etc. Porém, por razões de conveniência ligadas ao momento atual da carreira e à necessidade de impedir uma sobrecarga nas unidades que contam atualmente com conselheiros eleitos, entendeu adequado apenas um único dia de afastamento extra por semana aos conselheiros eleitos, para além da prerrogativa de afastamento para comparecimento das sessões, ressaltando ainda que tal afastamento extra somente deveria ser deferido para a próxima composição do Conselho Superior. B. Designação de defensor público assessor dos conselheiros eleitos. Explicitou o entendimento pela legalidade da proposta de designação pelo conselheiro de defensor público assessor para os conselheiros eleitos, com afastamento integral de suas atribuições ordinárias. Justificou tal entendimento apontando os cargos de assessores designados para atuar na administração da carreira. Porém, também por razões de conveniência ligadas ao momento de estruturação vivenciado ordinariamente pela Defensoria Pública Paulista, concluiu pela impertinência da autorização de defensores públicos assessores para os conselheiros eleitos. Concessão de verba de representação aos conselheiros eleitos. Acompanhou o voto da ilustre relatora pelo indeferimento da proposta de concessão de verba de representação aos conselheiros eleitos, na medida em que já há remuneração por meio de gratificação pela atividade. D. Designação de servidores para auxiliar os conselheiros eleitos. Acompanhou o voto da ilustre relatora para a conversão do processo de diligência
a fim de que haja manifestação da primeira Subdefensoria Pública Geral quanto à existência ou não de servidores no quadro administrativo do CSDP apto a suportar tais designações para auxiliar os conselheiros. Proferido o voto vista e supramencionado, requisitei vista dos autos. É a síntese do necessário para que passe a votar. Quanto às propostas de concessão de verba de representação aos conselheiros eleitos e de designação de servidores administrativos para auxiliá-los, voto nos exatos termos do voto da ilustre relatora, que foram acompanhados também pelo voto vista do ilustre conselheiro Alexandre Orsi. Quanto à proposta de designação de defensores públicos assessores aos conselheiros eleitos, divirjo da ilustre relatora e acompanho integralmente os termos do voto vista proferido pelo ilustre conselheiro Alexandre Orsi. Já quanto à proposta de concessão de mais 2 dias de afastamento aos conselheiros eleitos, para além do afastamento para comparecimento à sessão, divirjo da ilustre relatora, mas acompanho apenas em parte o voto vista do conselheiro, voto vista proferido pelo ilustre conselheiro Alexandre Orsi Neto. Se não, vejamos. Em seu voto vista, conforme narrado acima, o excelentíssimo conselheiro Alexandre Orsi destacou que a possibilidade de concessão pelo colegiado de outros dias de afastamento aos conselheiros eleitos é perfeitamente legal, sendo similar a outras hipóteses de afastamento já regulamentadas na carreira. Sem embargo, divergiu da proposta apresentada pelo proponente, mas ficou ruim aqui, entender pertinente, em um primeiro momento, que o afastamento parcial se dê na proporção de 1 dia, além da prerrogativa incerta no artigo 26, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei Complementar 988 de 2006. Outro sim entendeu que tal afastamento passaria a viger apenas para a próxima composição do CSDP, uma vez que, se os efeitos desse dia de afastamento incidirem neste momento, poderíamos trazer várias dificuldades às unidades em que os atuais conselheiros eleitos desenvolvem seus mistérios ordinários. Pois bem, quanto à legalidade da proposta, concordo com o ilustre conselheiro Alexandre Orsi Neto, no sentido de que é sim possível, do ponto de vista jurídico, deferir outros afastamentos aos conselheiros eleitos. Com efeito, a ponderação a ser feita necessariamente vai para o campo da conveniência e oportunidade e, posteriormente, para o campo das alternativas possíveis para garantir o bom desempenho das relevantes funções do Conselho Superior. Passemos, pois, a essas análises. Como todos sabemos, hoje são grandes as dificuldades enfrentadas em todas as unidades da Defensoria Pública quanto à substituição dos defensores públicos afastados. Nossa carreira tem média de idade que gira em torno de 35 anos, pelo que já se avolumam os casos de licença maternidade e licença médica. Outros sim, estando a carreira com pouco mais de 8 anos, agora 9, hoje 9, a maioria dos membros já possui direito a licenças prêmio. Ademais, o nosso próprio sistema de compensações pela realização de algumas atividades de especial dificuldade onera as unidades com outros vários afastamentos mensais. Sem contar, é claro, com os afastamentos perenes já deferidos para a administração superior, para os núcleos e para órgãos externos à instituição, os quais, muito embora sejam extremamente necessários e tenham sido devidamente aprovados por esse Conselho, também trazem seu peso na situação atual. Tudo isso culminou na extrema dificuldade enfrentada na instituição quanto ao tema das substituições, não sendo raro, hoje em dia, as desavenças a respeito do tema que vem desaguar nesse egrégio colegiado, seja na forma de reclamos quanto às pautas duplas, seja na forma de reclamos quanto às diversas designações que, na ausência de consenso entre os colegas das unidades, são feitas pelos subdefensores para que se mantenha a continuidade do serviço. Tais dificuldades, vale mencionar, vem recebendo especial atenção, sendo que alternativas várias estão sendo pensadas para tentar superar o entrave atual, valendo citar como principais exemplos as ligadas à distribuição de maior número de cargos com a atribuição de realizar substituições de defensores afastados e a alternância legal da natureza da gratificação de substituição, para que passe a ser paga como indenização. Sem embargo, ainda que tais medidas sejam implementadas com sucesso, o que acredito acontecerá no ano de 2015,
temos um outro complicador a ser considerado nessa equação, qual seja o enorme desafio que foi posto à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional 80. Pelo mandamento constitucional em questão, a Defensoria Pública Paulista deverá, até o ano de 2022, estar em todas as unidades jurisdicionais do Estado de São Paulo. E mais, nos termos do artigo 98 do caput dos autos das disposições transitórias, a presença da Defensoria Pública em cada uma dessas unidades jurisdicionais deverá ser efetivada de modo a que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda do serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Com efeito, seja pela imperatividade da norma constitucional, seja pela própria necessidade palpável da população bandeirante, é certo que a Defensoria Pública de São Paulo é e continuará o sendo, por longo período, uma instituição em expansão. Assim, é inequívoco que continuaremos, por mais um bom tempo, suportando os dramas oriundos da pouca quantidade de cargos para o total da demanda a ser abarcada. Por tudo isso, todo e qualquer novo afastamento perene na carreira, ainda que seja parcial, deve ser deferido apenas se não houver alternativa viável para o desenvolvimento da atividade que se pretende alcançar com o afastamento em questão. Ressalto nessa linha que o voto do ilustre conselheiro Alexandre Orsi já demonstrou preocupação salutar com o tema, na medida em que defere apenas mais um dia de afastamento semanal a cada conselheiro eleito e reserva tal afastamento apenas para os conselheiros eleitos na próxima composição do colegiado. Sem embargo, ante a possibilidade aberta aos conselheiros eleitos de solicitar justificadamente outros afastamentos quando necessário, penso que seja razoável que os afastamentos perenes dos conselheiros eleitos para a próxima gestão sejam no montante de 2 afastamentos por mês. Aqui é a diferença do meu voto com o voto do conselheiro Alexandre. Ele propunha, além dos afastamentos já previstos, a concessão de mais um dia por semana. Eu estou votando, na verdade, para mais 2 dias por mês, um a cada 15 dias, e agora eu vou explicar também um pouco do porquê desse entendimento com relação específico a esse ponto. Vejam, conselheiros, que não estou aqui negando a envergadura das funções dos conselheiros eleitos, nem tampouco a dificuldade que tais conselheiros enfrentam para acomodar dentro de sua extenuante rotina ordinária os diversos afazeres advindos da função normativa interna. Não. Estou apenas tentando apontar uma alternativa que, dentro do cenário posto, consiga ponderar as dificuldades para se afastar perenemente, ainda que de forma parcial, 8 defensores públicos, com a necessidade de se proporcionar os meios necessários para que esses defensores públicos exerçam suas funções no Conselho Superior. Com a alternativa apontada, os conselheiros eleitos para a próxima gestão já possuirão, além dos dias das sessões, mais 2 afastamentos perenes por mês e, caso seja necessário, poderão se afastar por mais dias mediante requerimento. E é aqui que eu acho que é um ponto interessante, porque assim, o que eu pondero é que, diante da dificuldade de novos afastamentos, a gente consegue 2 por mês e, além disso, mantém a possibilidade de outros afastamentos a requerimento, como a gente faz atualmente hoje, né? Aliás, vale mencionar que não há notícia de um afastamento solicitado por conselheiro eleito que tenha sido obstacularizado por quem quer que seja, pelo que não há razões para duvidar que a sistemática em questão, aliada aos 2 dias mensais de afastamento perene, ora indicados, possa ser efetivamente uma forma de propiciar os recursos necessários para que os conselheiros eleitos atuem de forma ampla, cumprindo o mandato para os quais foram escolhidos. Destarte, considerando todo o exposto, quanto à concessão de afastamentos perenes aos conselheiros eleitos, acompanho parcialmente o voto do ilustre conselheiro Alexandre Orsi, né, para que, a partir da próxima gestão desse egrégio colegiado, os conselheiros eleitos contem com 2 afastamentos fixos por mês, além dos afastamentos para comparecimentos às sessões e dos afastamentos deferidos mediante requerimentos fundamentais. É como bom. Além disso, eu acompanhei os outros pontos. Conselheiro Alexandre. Aberta a palavra aos conselheiros. Começar por mim? Você se inscreveu? Vou
discordar de quase tudo. Mas eu vou concordar com a questão da verba de representação. Ou seja, de não fixação por deliberação. Acho que é voto da relatora, ainda da Márcia, né? Eu não sei se o fundamento dela seria o válido ou não. Ela fala porque já há gratificação, mas não entra nesse mérito, eu vou acompanhar nessa questão. Agora, eu gostaria de fazer referência aos caros colegas conselheiros e aos demais que nos ouvem. No nosso regimento tem um dispositivo curioso que, aliás, eu acho que nem tem efetividade, mas o outro é interessante notar. Eu já tentei utilizá-lo no passado, sempre sem sucesso. O primeiro deles, que eu acho que de fato não tem muita efetividade, é o do artigo 60, é do artigo 49, parágrafo 3º do regimento, né? Em que, tratando aqui de um assunto de pareceres, né? É isso. Aí a formulação de pareceres por próprio conselheiro, né? Isso a gente já fez uma única vez aqui, que você nem hora, se não se recorda, ou parecia que ele já, não sei se foi uma Fesória, alguém que fez aqui, não lembro quem foi. Da OAB, inscrição de teve, né? Bem, mas aí tratando desse assunto, o parágrafo 3º diz que o conselheiro poderá, a seu juízo, solicitar auxílio de membro da carreira, exceto se se tratar de caso sigiloso. Então, esse dispositivo, na verdade, não é por má vontade de ninguém. Eu acho que ele não tem efetividade, porque como é que o conselheiro vai ao juízo dele pedir ajuda de alguém, mas de que jeito essa ajuda? Ela vai intervir na atribuição? Não vai? Você entendeu? Então eu acho que, apesar da ideia ser válida, ele não tem muita efetividade, mas eu faço questão de relembrar, porque já existe essa preocupação de um bom tempo, porque isso aqui é norma originária, não é nem revista, né? Não foi revista por outra liberação, não. E o segundo, que eu acho mais interessante, que também já tentei utilizar, mas não houve êxito, é o do artigo 69. Nas disposições finais do regimento, diz que o Conselho poderá solicitar ao defensor público geral a designação de defensor público, com ou sem prejuízo de suas atribuições normais, para prestar colaboração no tocante ao funcionamento do órgão e exercício de suas competências. Nessa linha de raciocínio, eu peço Vênia para demorar um pouquinho, mas é um tema importante. Eu noto que a proposta foi feita imaginando-se a atuação do conselheiro eleito. Nesse particular, eu acredito que o conselho possa ter realmente alguém que assessore os eleitos com maior razão de ser, porque os demais já têm um corpo de assessoria jurídica próprio aqui, mas não é próprio em termos, não é destinado à atividade do conselho, né? Então eu até acho que essa assessoria poderia existir sim, realmente, e não talvez limitada ao conselheiro eleito, e sim ao colegiado todo. É muito comum a gente se defrontar com inúmeras questões. Querem exemplos práticos? Por exemplo, a deliberação 10 não foi republicada ainda. Aí dirão, é uma questão só administrativa. A secretária, não é só isso, por quê? Porque aí, às vezes, na hora de se passar a matéria, tem aquela questão de redação, como é que foi feito, como é que não foi, tem que publicar, volta e meia surgem erros de publicação, a gente tem que refazer. Então eu acredito que uma assessoria será muito bem-vinda para o eleito, mas que eu acho que ela até pode superar a isso, de defensor público para o conselho, para o órgão normativo da carreira. Tem ninguém especificamente da área jurídica para assessorá-lo, não tem. Fica se valendo do próprio conselheiro, enfim, não tem mesmo. Então eu acho que é fundamental que tenha. Pode não ter hoje, porque não tem ninguém disponível, não sei, mas eu acho que essa previsão que já existe aqui, mas ela está muito... ela fala que poderá solicitar, nesse caso aqui, diz que pode solicitar designação, e ainda fala que é com ou sem prejuízo das atribuições normais. Então eu acho que podíamos realmente definir que haja um defensor público assessorando o conselho. E eu até vou mais longe, não precisa nem ser só os eleitos, não. Mas vai seguir mais para os eleitos, porque os demais já têm aqui um outro. Bom, mas enfim. Então eu sou de opinião, no tocante a essa questão, que deva realmente haver um defensor público. Se não tem condição agora, em janeiro desse ano, não, quem sabe, na vinda dos próximos cargos, a se destinar, assim como foi feito
acho que de um ou de dois a mais na administração, da mesma forma, para o Conselho Superior destinar-se alguém, um membro da carreira, né, para, não sei se limita aos eleitos ou não, mas de minha parte pode ser a todo o Conselho, né, para atuar aqui no campo jurídico, assessorando o Conselho Superior. Você me permite uma parte? É que assim, o conselheiro Alexandre também pode, se for o caso, falar, mas essa não foi a proposta. Não é, porque parece que cada um tenha um erro. Ele fala que cada conselheiro tem o seu assessor. Eu não vou acompanhar isso. E também, na verdade, ele fala também com esse assessor afastado integralmente. Que aí é uma questão, não é de legalidade, do ponto de vista de conveniência. Eu acho que dá para refutar em termos essa questão, porque seria, não vou dizer que é absurdo, não, mas seria um mundo ideal que não tem condição. Só que eu acho que essa proposição substitutiva que eu falei, e que em termos ela já existe no regimento, eu acho que essa seria um mínus em relação àquilo, poderia servir para todos. Não, mas então, também tem uma outra coisa. Da forma como você colocou, eu acho que essas disposições que já estão aqui, elas tratam e contemplam casos pontuais. Se o conselheiro, seja nato, seja eleito, precisar de um auxílio técnico específico, de um defensor público que tem um conhecimento específico sobre determinado assunto, ele pode requisitar o conselho. Então, acho que era bom que eu peça no papel, né? Porque na hora que ele precisar... Está aqui no papel, Acho que fala agora na prova, na proposta agora. Nós estamos fazendo agora, para votar agora, fazendo, né? Não, eu estou falando que o que você leu já completa. Então, isso infelizmente nunca funcionou. Eu já tentei isso diversas vezes. Mas aí eu acho que é uma análise do caso concreto. Talvez o caso concreto que você tentou não era um caso que não se adequava aos artigos que você eu posso descobrir mais longe. As questões às vezes são complexas, a gente invade aqui essa área de direito constitucional, entendeu? Tem defensor com maior, com menor aí, habilidade específica numa matéria, em outra matéria, que é administrativa às vezes. Administrativa é uma questão séria. A gente às vezes comete uma porção de erros até na edição de uma deliberação. Erros às vezes, por quê? Por falta de alguém que possa prestar uma assessoria, eu digo permanente. Não vou dizer um para cada um. Eu acho que um para todos os conselheiros, eu acho que seria de bom tamanho. Tem trabalho para ele, sim. E muito trabalho, um para todos. Ele pode receber matéria dos conselheiros, enfim, eu acho que, bom, é a minha opinião no tocante a isso. Bom, no tocante a servidor, eu acho que essa mais simples de todas, eu não entendia porque que a Márcia entendia necessário de fazer diligência com alguém para ver se... É um cargo administrativo. Se não está precisando atualmente, que parece que veio um reforço recente passado aqui, não é? Ou já veio, né? Então, mas além desse, parece que é mais um que você falou, né? Ouviria, não sei. Enfim, se estiver precisando de alguém, isso aí nem precisa disso, isso é administrativo. Falar com o presidente, se for o caso, né? Então isso é simples demais. Então, se nesse momento já veio alguém, eu volto a falar, não precisaria um funcionário para cada defensor, para cada conselheiro, porque aí o César não está errado, mas aí, como estou falando, é um mundo ideal. Quem sabe 2092, né? Então agora não dá ainda. Um para cada um. Mas um a mais, se for necessário, veja, volta a falar, não se publicou até agora a deliberação 10 ainda, por quê? Porque ela não dá conta, velho. É muita coisa, né? A gente modificou, não está atualizado ainda aqui no portal. Véio. Bom, e a gente tem, volta a falar, tido uma série de dificuldades com republicações de atos que saem equivocados, porque é feito com correria, às pressas. Por exemplo, já se deram conta de que amanhã é dia 10 e ainda não foi publicada a lista anual de antiguidade da carreira, que foi até modificada na 305, amanhã é o último dia. Mas isso aí é o quê? É falta de suporte administrativo. E, aliás, não é atribuição do Conselho. Eu nem sei de quem é, do DRH, eu acho, né? Do DRH, então. Bom, eu também tenho a liberdade de mandar um e-mailzinho lá, informal, para o coordenador lá, lembrando disso. E, então, essa questão a falta só uma para falar, né? A do afastamento, ele se falou em 2 dias mensais,
E não seriam para agora. Não, meu voto era um afastamento semanal. Dois mensais para a próxima gestão, o dele, o do Luiz, e do Luiz são 2 mensais, é isso? Para a próxima gestão. Então, eu acho que podem ser os 2 mensais também, porque um semanal é 4 por mês, né? Acho que pode. Agora, eu peço vênia, é coisa pessoal minha, não sei se vocês vão concordar. Tudo que a gente faz aqui aconteceu também com a gratificação. A gente parece que tem um temor danado de fazer em causa própria. Não é isso? Por que lá para a próxima? De repente nem vai precisar mais no ano que vem. De repente nem precisa mais, não sei. É mais fácil revogar um esse não precisar do que. Não é? Então eu acho que precisava para já, para esse ano. Por que não? Qual o problema? Permite, João, pode? E até aqui falando com relação à situação específica das unidades da defensoria, da terceira sub que tem conselheiro eleito. Nós temos Jacareí, que é uma unidade pequena, com 6 defensores, com 2 eleitos. Temos Ribeirão Preto, com Javec, que tem 4 defensores, tem 2 conselheiros eleitos. Temos Sorocaba, com Javec, tem também 2 defensores, sendo que um é o coordenador regional e o outro é o Alexandre. Se a gente fizer isso para agora... Eu entendi a tua linha de raciocínio e não acho que está incorreta. Me permite agora, em sentido contrário, ponderar o seguinte: entendi o teu argumento, é perfeito, mas em sentido contrário, eu quero relembrar o que agora há pouquinho dizia aqui o Alderon. Por que é que a gente não facilita, o dirigista do Horácio também, a questão aqui dos relatórios dos núcleos? Aí alguém entendisse que foi Horácio, mas eu vinha para cá, e aí no final... E daí por diante. Aliás, o próprio conselheiro que nos fala aqui agora, que é não é o terceiro sub, nos últimos 2 meses, quantos pedidos de vista que não fez? Uma enormidade. Conseguiu entregar tudo na semana seguinte? Não, porque não dá. Então, entenda, na mesma linha de importância que tem lá na Jacareí, tem até para atividade fim, não é só para aqui para o bem-estar do conselheiro, não. O Conselho Superior é o órgão normativo máximo da carreira, até para verificar as questões ligadas à atividade fim. Então, parece que se coloca com uma importância menor. Ou seja, entendo que tudo é difícil, que cobertura eu entendo tudo isso, mas eu estou dizendo, de um jeito ou de outro, a gente está prejudicando o resto com essa forma de pensar. Tudo é prejudicado, não anda, os relatórios atrasam, não anda. Muitos processos, aqui, tem casos aqui, por exemplo, não vou falar de casos de ética não, mas tem casos específicos, como da coordenação lá do Núcleo de Habitação e Urbanismo, que ficou 6 meses discutindo questões que dizem respeito à atividade fim. Então, questões complicadas. Então, eu acho o seguinte, só para finalizar agora, eu acho que a gente também devia entender que com um pouco de sacrifício, o Conselho Superior, não nessa extensão que o César disse, que é o ideal, talvez mereça ser compreendido de uma forma diferente. Só uma parte que eu escrevi aqui, na verdade, Pedro, não é uma visão do Conselho Superior como de menos importância a atividade fim. Não é, são coisas diferentes, as duas têm que ser compatibilizadas. No meu entender, a gente conseguiria ter um avanço muito interessante para a próxima gestão, com esses 2 afastamentos mensais. E além disso, para essa gestão, a gente tem uma ferramenta que até agora também, fazendo uma meia-culpa nossa, talvez a gente não tenha utilizado como deveria, que é o requerimento. Se de repente a gente não está conseguindo dar vazão, processos muito difíceis, muito complexos, vamos utilizar mais dessa ferramenta que já temos para agora, né? Agora, eu também concordo com o Alexandre Oz, no sentido de que se a gente colocar os afastamentos para esse momento, e até puxando um pouco do direito tributário para cá, a gente teria um efeito surpresa para as unidades, que seria muito difícil de acomodar, né? Então, é nesse sentido que eu entendo razoável, entendo que a gente deve avançar no maior aporte de meios físicos dos conselheiros fazerem
trabalho normativo tão relevante para a carreira, mas eu entendo que para evitar esse efeito surpresa, a melhor forma de se fazer isso é para a próxima gestão, é o que eu acho. Só ponderando para finalizar mesmo que na do Alexandre era a próxima gestão, mas semanais, isso? Isso aí é Só pontuar, Pedro, que na verdade não foi receio de advogar ou legislar em causa própria. Na verdade é mais por essa questão, até porque eu não tenho as informações mais precisas que a terceira dispõe, principalmente no interior, em relação com que estão as unidades em que há conselheiros eleitos nela, né, compondo a unidade. Foi mais por essa situação de não trazer um maior transtorno para as unidades. Com relação à questão da pertinência em relação à atual composição do conselho e suas unidades, eu discordo um pouco do Luiz. Eu acredito que há possibilidade de descompor, até porque ninguém sabe como que vai ser a próxima gestão, também como que estarão as unidades na próxima gestão, se haverá conselheiros de uma mesma, mais de um conselheiro eleito de uma mesma unidade. E acho que todos nós, hoje, falando por nós temos o bom senso de saber a possibilidade de utilizar ou não o afastamento. Eu falo isso porque eu fui por 4 anos coordenador em Sorocaba, tinha, como até hoje existe, 2 afastamentos semanais, e por vezes eu não utilizava desses afastamentos para não trazer transtornos aos colegas, notadamente quando o meu colega de substituição da VEC estava em férias, para não trazer um maior transtorno para os demais colegas. Então, acho que, é claro, é um direito, cada um exerce como que é o seu direito, mas a gente sempre prima pelo consenso. Eu acho que todos os conselheiros, daí dessa maneira, eu discordo um pouco, porque tem 2 colegas de uma mesma unidade, aqui há o exemplo de Ribeirão Preto e Jacareí. De uma certa forma, bastaria que os colegas, numa situação de normalidade, não usufruíssem do mesmo dia de afastamento, né, que lhe seria concedido no mesmo dia. Creio que já diminuiriam esse impacto. E de outra maneira, se chegar a um ponto em que já há vários afastamentos na unidade, enfim, de repente ceder naquele momento e não utilizar esse afastamento. E só o meu receio maior em votar para a próxima gestão seria no sentido de hoje não trazer uma surpresa, mas também se vierem argumentos, nada impede da gente mudar o entendimento, como também nada impede eu modificar meu voto para que seja 2 vezes mensais e não uma vez por semana, como foi feito por mim. Eu acho que queria só compartilhar a preocupação realmente da ponta, né, do atendimento da população. Eu, como representante da sociedade civil, nos preocupa cada vez que um defensor sai da ponta, né, sai do atendimento. Isso realmente nós estamos num momento que tem aumentado a demanda, né, e nas visitas que a gente faz é uma reclamação constante dos defensores, né. Nesse momento, afastar mais defensores realmente nos preocupa, né? E concordo que acho que pode até ser que no futuro se tenha mais defensores, pode ter um assessor por conselho, uma coisa assim, poderia se pensar, mas no momento eu acho que realmente nos preocupa muito. E até, assim, avançando um pouco mais na reflexão, eu acho que, aos poucos, a própria defensoria, ela tem que se profissionalizar com profissionais de áreas, né? Não com defensores. Defensores, eles têm a sua especificidade. Eu penso que a própria administração precisa, a longo prazo, falando de imediato, mas, por exemplo, coordenadores de CTI, coordenadores de administração, isso necessariamente não precisaria ser defensor, né? Isso a gente já tem discutido aí na sociedade civil, porque eu acho que quanto mais a defensoria disponibilizar o defensor para atuação no que é o seu papel,
ali na frente, eu acho que a Defensoria vai se fortalecendo cada vez mais, né? Então, só acrescento mais essa reflexão aí. É claro que a longo prazo, né? Acho que... Claro. A ouvidoria não estava concordando com os 3 colegas que foram para Brasília, por exemplo? Só me engano, não houve concordância? Não, senhor. Nós não fizemos nenhuma manifestação, né? Não, foi engano seu, mas tranquilo, eu acho que a gente pode até discutir isso, quer dizer, depende muito do momento e da atuação em que isso vai favorecer a sociedade civil, né? Aqueles que é o foco da Defensoria, né? Eu acho que não pode ser também uma norma geral, né? Mas a gente tem que analisar, como nós estamos fazendo agora em função do Conselho, né? Eu acho que é muito importante o elemento que o Luiz traz, que existe essa possibilidade de requisitar e ninguém requisitou, a gente tem que levar em consideração isso. E se você olha você mesmo chamou a atenção para o regimento interno, o regimento interno tem várias eu estou aqui no título 3 das atribuições dos conselheiros, lá no capítulo 14. Tem a possibilidade de requisitar por intermédio da presidência, mediante a deliberação do plenário, elementos necessários ou úteis ao exame de matérias submetidas a esse conselho. Como aquele que se levantou, esse aqui também abre possibilidade do Conselho ter auxílio para fazer esse trabalho, né? Então, acho que dá para a gente avançar. Eu acho que essa questão de também não ser nessa gestão, acho que é importante também para o próprio Conselho, né? Eu acho que é para melhorar a Defensoria, não é melhorar a nossa vida, o trabalho aqui, mas eu acho que pensar a longo prazo, estruturalmente, eu acho que é importante também. Obrigado, senhor. Eu vou fazer uma intervenção bem pontual com relação ao terceiro item, que é a possibilidade do conselheiro eleito nomear um defensor assessor com afastamento integral de suas funções ordinárias. Eu entendo que, em tese, assim, é possível, lógico, a nomeação do defensor público assessor, só que a forma como foi proposta aqui me parece que não tem muito sentido na atual forma como está sendo feito, como é feito o afastamento dos conselheiros, ou seja, o próprio conselheiro não tem afastamento integral de suas atribuições. E a proposta foi para nomear um assessor com afastamento integral, ou seja, o assessor teria uma função mais importante que o próprio conselheiro. Então, assim, do meu ponto de vista, a lógica é a gente ir crescendo em termos de afastamentos, de acordo com a necessidade da demanda, tal, do crescimento da própria instituição. E a partir do momento que o conselheiro eleito for afastado integralmente das suas atribuições e não estiver dando conta do seu serviço, aí sim pensar em um assessor com afastamento também das atribuições. Do meu ponto de vista, essa é a lógica que tem que ser seguida. E não o conselheiro não ter afastamento e um assessor ter afastamento integral. Lógico que sem prejuízo do que já foi apontado, inclusive, por Pedro, para se nomear um defensor público, alguém na carreira, para fazer um parecer, alguma coisa pontual, principalmente naquilo que uma pessoa é destacada, tem um conhecimento destacado em determinada matéria. Só isso, obrigado.